Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um projeto da Escola Judiciária Eleitoral da Bahia, daqui do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, que é esse projeto de lives, não é? Com grandes especialistas do direito eleitoral. E hoje nós teremos de compartilhar os conhecimentos, não é? Do professor Alexandre Basílio, sem dúvida, uma das maiores autoridades do Brasil em propaganda eleitoral, e o professor Alexandre Basílio, nosso colega do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, analista judiciário, como eu dizia, uma das maiores autoridades no Brasil em propaganda eleitoral, coordenou o grupo de sistematização em pesquisas eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral no ano passado, colaborou, portanto, na elaboração da resolução do Tribunal Superior Eleitoral, a resolução 23.610, de propaganda política, é sem dúvida um grande conhecedor do assunto. E nós iremos então fazer aqui um bate-papo, né? O formato será esse, um formato mais leve, de um bate-papo sobre esse tema da propaganda política, enfocando aí tanto a propaganda tradicional como a propaganda na internet, área aí de grande conhecimento do professor Basílio, para tentar tirar dúvidas de todos, né, que militam no direito eleitoral. O professor Basílio caiu aqui, mas ele já está voltando daqui a pouco. Aqueles que militam no direito eleitoral, servidores da Justiça Eleitoral, magistrados, membros do Ministério Público, advogados, não é? Candidatos, membros de partidos políticos, jornalistas, todas as pessoas, eleitores de forma geral, cientistas políticos, que querem beber desse conhecimento do professor Alexandre Basílio e compreender melhor a sistemática de funcionamento das propagandas políticas no Brasil. Amanhã, por exemplo, é um dia muito importante, não é? É o dia em que a campanha, de fato, vai se acelerar, porque iniciaremos o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. Então falaremos um pouco também sobre o horário eleitoral gratuito. Falaremos sobre a propaganda de rua, as dificuldades para a propaganda política nesses tempos de pandemia. Pandemia, sem dúvida, vai impactar bastante no formato da campanha eleitoral desse ano, estabelecendo também contadores, e o Deni Rosa fala aqui, obrigado, Deni, pela sua observação, não é? Sem dúvida, nossos amigos contadores também, que são fundamentais dentro de uma eleição, não é? Presença do contador, todo esse público, vocês que estão aqui nos prestigiando, com certeza terá a oportunidade, esse público todo, de beber desses conhecimentos do professor Basílio, que é um grande especialista nessa temática, e já estamos em campanha, não é? Como eu estava dizendo, desde o último dia 27 de setembro, já está oficialmente iniciada a campanha eleitoral. Desde o último dia 27 de setembro, já temos o pedido de voto podendo ser formulado de forma expressa pelos candidatos. Até o próximo dia 15 de novembro, portanto, muitas dúvidas surgirão, serão reafirmadas, serão contornadas, não é? E o objetivo dessa live realmente aqui promovida pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, através da sua escola judiciária eleitoral, é buscar garantir essa possibilidade da gente fazer essa discussão aprofundada sobre esses temas, né? Tem uma pergunta aqui que não é de propaganda, mas como o Basílio ainda está aguardando entrar, eu vou responder a questão da biometria. Ele já está aí na sala, mas antes de apresentá-lo, né, oficialmente, a questão da biometria é a seguinte: quem fez, nos municípios onde houve o recadastramento biométrico depois das eleições de 2018, e o eleitor, por acaso, não fez esse recadastramento, esse eleitor poderá votar naqueles municípios onde o recadastramento eleitoral biométrico foi feito depois de 2018. Ele poderá votar, mesmo que não tenha feito. O título não terá sido cancelado para o efeito dessa eleição. Agora, naqueles municípios onde o recadastramento biométrico aconteceu antes de 2018, por exemplo, em Salvador, antes das eleições de 2018, quem não fez o recadastramento naquela época teve o título cancelado, e se não regularizou a situação depois, não poderá votar. No dia da eleição não será utilizada a biometria por uma questão de saúde, não é?
de saúde pública para evitar aglomeração, para o eleitor votar de uma forma mais rápida, mais ágil, não vai precisar ser identificado pela biometria, então ele levará os seus documentos para votar, para ser identificado, a eleição será mais rápida nesse sentido, deverá levar sua própria caneta também, e aí, dessa forma, buscaremos uma eleição mais segura, mas o tema aqui hoje, como eu estava dizendo, é a propaganda eleitoral, a propaganda política, e o professor Basílio já se encontra, então, aqui na sala, depois de uns problemas técnicos iniciais, para esse bate-papo que nós teremos aqui, um bate-papo leve sobre esse tema tão importante e relevante, não é? Então, gostaria de dar boa noite ao meu amigo, professor Alexandre Basílio, meu colega do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, como eu disse, grande autoridade do assunto das propagandas eleitorais, coordenou ano passado no Tribunal Superior Eleitoral o grupo de trabalho de sistematização da legislação eleitoral em matéria de propaganda, pessoa que sabe bastante aí sobre o tema, não só do direito, mas da parte da tecnologia, ele que é formado também em ciências da computação, não é formado apenas em direito, é mestrando em, é formado também, né? E é mestrando em ciência política, então é um sujeito que tem uma formação ampla aí, não só do direito, mas da política, da ciência da computação, já atuou também como assistente, não é, de juízes em tribunal, não é, assistente, portanto, assessor, não é, jurídico, também na Escola Judiciária Eleitoral do Rio Grande do Sul, foi técnico judiciário também no TRE da Paraíba, e é um homem que conhece aí todo o Brasil, né, porque dá palestra do Brasil inteiro, se não me engano, já fez isso em todas as capitais brasileiras, né? Então, um grande abraço, meu amigo Basílio, boa noite a você, seja muito bem-vindo aqui à nossa live da EGE Bahia, do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, para esse assunto tão importante. Boa noite, meu grande amigo Jaime, é uma grande alegria estar aqui com vocês. Eu queria muito que fosse pessoalmente, presencialmente, mas as circunstâncias nos impedem, mas espero que em breve a gente resolva esses problemas e todos nós possamos nos reencontrar presencialmente para fazer depois do evento jurídico, é claro, os famosos, né, happy hours. Bom, eu quero cumprimentar a todos, dizer a minha grande alegria de participar desse bate-papo. Como o professor Jaime disse, vai ser um bate-papo bem informal para a gente tentar tirar algumas dúvidas bem comuns, corriqueiras até, a respeito de propaganda eleitoral. E quero, de antemão, agradecer pelas palavras do meu grande amigo. É sempre suspeito, porque é um grande irmão, é uma das alegrias que eu tenho, uma das melhores pessoas que eu tive a alegria de conhecer no direito eleitoral e um dos maiores nomes do direito eleitoral do Brasil, mas também ao lado de outros profissionais da Bahia, é uma das grandes mentes do direito eleitoral baiano. Então, sempre que eu posso, eu recorro também ao professor Jaime para tirar as minhas próprias dúvidas. Então, é um grande parceiro, um grande amigo, por quem eu tenho um enorme afeto, um grande carinho. Então, é um grande prazer a gente estar aqui e vamos conversando. Tem muita coisa para a gente conversar nesses 50 e poucos minutos aí que o Instagram nos permite. Exatamente. Eu combinava com o professor Basílio antes da live começar, que a gente vai deixar os últimos 20 minutos, 15 minutos para vocês, né, tirarem suas dúvidas. Eu já vi que tem muitas dúvidas aqui. É um tema realmente difícil, com muitos detalhes, né, que a gente sabe que geram grandes indagações. O professor Basílio está anotando também as dúvidas aí. Eu vou ficar aqui mais no papel de entrevistador, mas também dentro de um bate-papo aqui a gente vai conversando, não é, Basílio? E aí a primeira questão que eu gostaria de colocar para você, já que o nosso público é bastante variado, é que você esclarecesse uma dúvida que é de muita gente. Qual é a diferença realmente entre propaganda eleitoral, propaganda partidária, propaganda intrapartidária, pré-campanha, campanha? Eu falava aqui antes de você entrar que desde o último dia 27 de setembro, né, começamos oficialmente o período de campanha eleitoral. Mas aí muita gente pode questionar, e o que estava acontecendo antes? Já tinha muita campanha na rua antes do dia 27. Qual é a diferença e quais são as consequências jurídicas de cada uma dessas modalidades? Faça um resumo aí para a gente. Professor Jaime. Vamos lá, professor Jaime, eu chamo essa área de anfibologia da propaganda política. Por que anfibologia? É porque esses conceitos eles se misturam. E para quem não tem uma formação mais sólida em direito eleitoral, mesmo para aqueles que já são, né, antigos, os dinossauros do direito eleitoral, até eles mesmos se confundem, porque a jurisprudência é bem vacilante em reconhecer cada uma dessas modalidades. Eu explico isso tudo em 3 horas, então olha o desafio. Vou fazer um resumo rápido aqui, sob pena até de confundir ainda mais vocês, mas atentem para o seguinte aspecto. Propaganda política é o gênero.
Dentro do gênero propaganda política, temos no mínimo 3 espécies. Tem autores que reconhecem um quarto tipo, que eu discordo, e acredito que você também discorde desse quarto tipo. Mas em alguns livros é possível encontrar uma quarta modalidade. Quais são as espécies de propaganda política, então? Como primeira espécie, a gente tem a propaganda partidária. Qual é o problema da propaganda partidária? É que ela deixou de existir a partir da Emenda Constitucional 97, combinada com a Lei 13.487. A partir da Lei 13.487, eles revogaram o artigo 45 da Lei 9.096 e não temos mais previsão de propaganda partidária. Mas isso significa que a propaganda partidária, então, acabou? Não, não significa. E essa que é a grande dificuldade. A gente tem uma modalidade que não tem fundamento jurídico sobre ela. E para que serve a partidária? Simplesmente para que o partido traga novos filiados ao seu partido. Então ele quer divulgar quais são as ideologias, a bandeira, o que ele defende, e convidando as pessoas para se filiarem a ele. O principal propósito da partidária é esse. Antigamente tínhamos as propagandas em rádio e televisão, as propagandas partidárias em televisão, no horário eleitoral, no horário partidário gratuito, se a gente for usar tecnicamente o nome correto, mas isso acabou. Então, saindo da propaganda partidária, a gente passa a ter a intrapartidária. A intrapartidária, o objetivo dela é totalmente diferente. Imaginem que todos nós, presentes aqui agora nessa live, fizéssemos parte de um mesmo partido. Então, somos 34 pessoas filiadas ao Partido A. Como o Partido A só pode lançar 15 candidatos, a administração do Partido A, a executiva partidária, vai ter que decidir entre os 34 quais serão os 15 a ser lançados. E aí, para isso, a legislação permite que esses 34 interessados eles façam uma propaganda interna ao partido, apenas para se convencerem, né, convencer os correligionários de que o nome dele é o melhor a ser lançado, com uma série de regras sobre essa propaganda alcançar um público externo ou não. Olha só como é complicado. E aí a gente sai da propaganda intrapartidária e vai para a eleitoral. A eleitoral tem uma grande dificuldade em que em lugar nenhum da legislação você tem a previsão do que é propaganda eleitoral. Onde é que está previsto? Propaganda eleitoral é isso. Não temos. E aí vem a grande discussão. O que eu faço antes do período de início da campanha configura propaganda eleitoral? Essa discussão já leva 20 anos. Desde mais ou menos 1999, em 97 a gente tem a Lei das Eleições, que não traz o conceito de propaganda. Em 99 vem uma decisão muito importante, que é o julgado 15372 de 99, do ministro Eduardo Alckmin, que traça algumas diretrizes para a gente entender o que é propaganda eleitoral e, por consequência, o que é propaganda eleitoral antecipada. E ele vai dizer naquela fase, em 99, que propaganda eleitoral era toda vez que eu digo qual cargo eu quero concorrer, é toda vez que eu falo aquilo que eu já fiz e o que eu pretendo fazer, ou toda vez que eu tento mostrar para os eleitores que eu sou a melhor opção para o cargo. Na opinião dele, isso configurava propaganda eleitoral e, portanto, propaganda eleitoral antecipada. Isso durou por muitos anos, mas a Lei 12.034 de 2009, ela traz uma nova interpretação. Ela vai dizer que isso que o ministro Eduardo Alckmin considerava propaganda e, por consequência, propaganda eleitoral antecipada, isso aí restringia o debate. Portanto, isso tem que deixar de existir. Aí a 12.034 cria o artigo 36A, que vai dizer uma série de comportamentos que podem. E aí gera uma gigantesca discussão. Uma situação de que ninguém sabe o que é. 2020 até 27 de setembro, fazer uma série de atos, desde não utilize artefatos proibidos nesses atos. Quais são os artefatos proibidos? O principal exemplo, o outdoor, desde que eu não gaste em demasia e desde que eu não peça explicitamente o voto. Essa é a posição atual do TSE, baseada no agravo regimental, no agravo de instrumento 924. Mas isso aí, professor, são pelo menos 3 horas de explicação para que uma pessoa ela fique um pouquinho confortável com tudo isso, porque realmente o tema é espinhoso. Pois é, a própria jurisprudência muitas vezes é vacilante, não é? Tem aquele famoso caso que você sempre cita, de João Campos, né, que hoje é candidato, inclusive, a prefeito do Recife, né, o filho de Eduardo Campos, que foi chamado num palanque para fazer uma manifestação de qualquer outra coisa lá que não era propaganda eleitoral e como simplesmente colocaram num outdoor, vamos dizer assim, eletrônico, o nome João Campos. Ele foi multado por propaganda eleitoral sem ter pedido voto, sem ter falado que era candidato. Então, esses tipos de julgados terminam gerando realmente
muita controvérsia, não é? Mas eu pergunto a você, e quem fez propaganda eleitoral antes do dia 27, pediu voto, usou as redes sociais, pode ter algum tipo de punição pela Justiça Eleitoral? Ah, pode sim. O artigo 36, parágrafo 3º, ele traz quais são as multas cabíveis para quem realiza propaganda eleitoral antecipada. E vale lembrar, professor Jaime, que nem sempre essas regras elas são apenas aplicáveis aos candidatos. Muitos eleitores, talvez aqui estejam passando pelo canal do TRE da Bahia, eles imaginem o seguinte: ah, não, essas regras aí não vou me preocupar com isso, porque isso é só para candidato. Eu não sou candidato, então não tem que me preocupar. Mas saibam que mesmo o eleitor que pede explicitamente o voto em canais abertos pela internet antes de 27 de setembro, ele pode vir a ser representado e, sendo representado, ele vai pagar multas de 5 a 15 mil reais, nesse caso, pelo 36, parágrafo 3º, vai pagar multas aí que começam no mínimo 5 mil reais, ainda que ele seja apenas eleitor. Além disso, se é um candidato que fez esses atos, e ele poderia ter começado a fazer, por exemplo, em janeiro de 2020, se ele fez entre janeiro de 2020 e 27 de setembro de 2020 vários atos como esse, aí ele pode incorrer, inclusive, no abuso de poder econômico e o registro ou de deputados. Tá travando um pouquinho a internet, não sei se é a minha ou se é a sua. Tá conseguindo me ouvir? A sua também tá travando para mim, mas eu vou fazer assim, vou abrir a porta, porque assim, talvez, vou pedir o vizinho para abrir a janela também, colocar o roteador mais perto. Tá conseguindo me ouvir? Oi? Melhorou. Tá me ouvindo? Professor? Estou ouvindo. Pode continuar. Se tá me ouvindo? Estou ouvindo bem. O público esteja ouvindo, o público está conseguindo ouvir. Professor? Eu estou ouvindo bem. Eu vou encerrar e... Eu estou te ouvindo bem, não está me ouvindo? Bom, pessoal, vamos voltando então com a segunda parte da nossa live, né? Tivemos um problema técnico, mas temos a possibilidade de continuar sem qualquer tipo de problema. Então, o professor Alexandre Basílio já está na sala, a gente já está contando para a gente voltar. Pronto, já voltamos aí. Agora, professor, está ouvindo direitinho? Consegue me ouvir, professor Basílio? Peço desculpa a todos, né? Esses problemas técnicos, internet, infelizmente, esse horário. Professor Basílio, está conseguindo ouvir? Nós estamos lhe vendo. Ele saiu, vai tentar entrar de novo, mas como ele falava, né? Nós temos então esse grande dilema do que é de fato a propaganda eleitoral. Oficialmente, o momento de início da propaganda eleitoral é o dia 27 de setembro, mas eu perguntava ao professor Basílio, que já está voltando aqui à sala, se há possibilidade, então, de punição àquelas pessoas que, o professor Basílio, vamos lá, que praticam propaganda eleitoral antecipada e irregular, né? E ele falava, inclusive, da possibilidade do eleitor ser multado. Saiu de novo. Vamos ver aqui se a gente consegue esse contato hoje. A ligação aqui Bahia-Rio Grande do Sul hoje está um pouco complicada realmente, né? Mas vamos ver aqui se a gente consegue estabelecer novamente o contato com o professor Basílio para a gente dar continuidade a essa conversa. Então dizíamos, né? Justamente que a propaganda eleitoral, então, oficialmente, o pedido expresso de voto está autorizado desde o último dia 27 de setembro. Vamos lá?
Aguardando aqui o professor Basílio, vamos ver. Professor Jaime, está me ouvindo? Agora, pronto, agora estamos ouvindo, professor. Obrigado. Pronto, estou voltando aqui. Vamos então, a gente recapitulando. Eu perguntava se há possibilidade de o candidato ser punido por algum ato de pré-campanha. E você dizia que não só o candidato, mas também o eleitor, né? Então explique novamente essa questão, que na hora que falou que o eleitor ia ter que pagar multa, o Instagram derrubou a gente, né? Então vamos lá entender por quê, porque é uma coisa tão grave, mas é verdadeiro, né? E todo mundo precisa ficar sabendo que todos nós somos eleitores. Então explique melhor essa questão aí da multa do eleitor, não só na pré-campanha, mas na campanha também, né? Exatamente. Embora a posição atual da lei, da jurisprudência, seja que o eleitor ele tem direito amplo e restrito de se manifestar na internet sobre política, ainda assim, ele também está submetido a todas as regras da legislação eleitoral, inclusive as regras que punem quando houver algum excesso. Então, seja na pré-campanha, o eleitor precisa ter muito cuidado em como ele vai se manifestar sobre políticas, porque se ele cometer qualquer excesso, cabe uma série de sanções, como, por exemplo, aplicação de multa, aplicação de tipos penais, ou seja, de crimes, e ainda cabe o direito de resposta e multas que podem variar de 2 a 106 mil reais. Com relação à pré-campanha, mesmo os eleitores que tiverem pedido voto explicitamente e contra eles for feita uma representação, eles também podem pagar as multas, mesmo que eles não sejam candidatos. Então, muita gente acha que essas regras são aplicáveis apenas a candidato e que eles não precisam se preocupar, mas eu costumo dizer que hoje a propaganda eleitoral está no bolso de cada um dos cidadãos. E cada eleitor com o celular na mão, ele é um veículo de comunicação em potencial. Então, realmente é um risco. Ótimo. Daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, aprofundar essa questão da propaganda na internet, nas redes sociais, que eu acho que é a grande dúvida que cada eleitor tem desse poder que nós temos no bolso. Todo mundo pode fazer um vídeo, pode participar de alguma forma da campanha, não é? E eventualmente daqui a pouco. Eu gostaria agora de perguntar sobre a propaganda a partir do dia 27 tradicional. Desde o último dia 27 de setembro, tá me ouvindo direitinho? Desde o último dia 27 de setembro, oficialmente começou a campanha eleitoral. O candidato já pode pedir o voto expressamente, já pode divulgar o seu número desde o último dia 27. E aí eu pergunto a você, o que é que mudou efetivamente em relação à propaganda eleitoral tradicional? Né? O que é que pode, o que é que não pode? Pode colocar aquela velha bandeira na janela? Essa é uma questão interessante, não é? Posso plotar meu carro todo a favor de um candidato? O que é que aquelas velhas placas, né, que a gente via nas ruas cheias, aqueles cavaletes, ainda são permitidos? Então me diga aí quais são as principais novidades da campanha eleitoral desse ano e quais são os cuidados que os candidatos e também os eleitores têm que tomar. Professor Jaime, essa matéria é uma matéria tão intrincada que se os eleitores eles conhecessem um pouquinho de propaganda eleitoral, tamanho desafio de fazer alguma coisa 100% correta, que eles desistiriam de se manifestar politicamente, porque realmente são muitas as possibilidades de se incorrer em uma sanção. Então o que nós temos para depois do dia 27 de setembro? Primeiro aspecto, veículos. O que você, ou qualquer candidato, ou qualquer pessoa que queira fazer propaganda eleitoral no veículo próprio, o que pode ser feito? Uma propaganda de 0,5 metro quadrado, apenas uma de 0,5 metro quadrado em cada face do veículo. Do lado da porta direita, coloco uma, indiferente de quantas portas o carro tiver, é bom esclarecer isso, sempre gera dúvida, mas não é por porta, é por face do veículo. Então, do lado direito, uma propaganda de 0,5 metro quadrado, do lado esquerdo, outra. No vidro traseiro do veículo, há uma regra especial. Pode haver um adesivo desde que microperfurado, então aquele que quem está dentro do veículo olha para trás e não enxerga o adesivo, exatamente para a segurança do motorista. Então, um adesivo no vidro traseiro, desde que microperfurado. Não cabe no vidro traseiro qualquer tipo de adesivo sólido. Esses adesivos de 0,5 metro quadrado, é mais importante, ainda é importante lembrar, professor Jaime, que as pessoas que estudam direito, via de regra, elas não gostam muito de matemática. E lembrando que 0,5 metro quadrado é igual a 50 por 100. Totalmente diferente de 50 por 40, que é a outra regra que tem no artigo seguinte da legislação,
Então, meio metro quadrado, 50%. Você pega a sua trena, sua fita métrica, sua régua e mede 50 centímetros por 100. Deu 50 por 100, meio metro quadrado. O grande problema é quando os partidos resolvem fazer o rosto do candidato, aí fica lá o formato, né, do rosto, mais algumas figuras geométricas absolutamente indistinguíveis, e aí o chefe do cartório, o pobrezinho, vai ter que aprender aí outras formas de cálculo de área geométrica e vai ter que relembrar as aulas de π sobre 2 e tudo isso para calcular isso aí. Bom, tirando essa regra do carro, lembrem-se, nós tivemos uma grande mudança nas regras de propaganda eleitoral em bens públicos e particulares. Antigamente, você podia tudo, exceto o que estava proibido. Nós mudamos de cabeça para baixo isso. Hoje você não pode nada. Em bens públicos e particulares, a regra é a vedação. A gente só vai poder fazer propaganda quando houver exceção. E quais são as exceções? A primeira eu já falei, nos veículos, que é o adesivo de meio metro quadrado, apenas um em cada face do veículo. E a segunda permissão para bens particulares é o adesivo de meio metro quadrado apenas nas janelas das residências. Professor Jaime, eu brinco com os meus alunos de pós-graduação porque eles gostam de criar dificuldade para a própria vida. Então eu insisto muito nisso. Depois que eu leio as exceções, o aluno ele vira para mim e fala assim, mas professor, será que eu posso colocar uma bandeira no teto da minha casa? Eu falei assim, olha, eu vou ler mais uma vez para você. Exceção, você só pode fazer um adesivo de meio metro quadrado na janela da residência. Assim, mas professor, será que eu não posso colocar no muro só um adesivo de meio metro quadrado na janela da residência? Mas professor, será que eu não posso nem pintar e colocar na porta só um adesivo de meio metro quadrado na janela da residência? Aí eu vou repetindo durante 50 minutos, Pode a depois bandeira? Eu ainda recebo. Pode amarrar a bandeira na janela? Essas são as perguntas. E mesmo eu repetindo, só o adesivo de meio metro quadrado na janela da residência. Mesmo depois de repetir tudo isso várias vezes, eu ainda recebo pelo Instagram, pelo e-mail e pelo WhatsApp questionamento. Mas, professor, o artigo 18 da resolução, ele diz que eu posso portar a bandeira. Eu posso usar como adorno a bandeira. Isso não significa que eu posso colocar em cima do meu carro e no telhado da minha casa? Eu disse, não, não significa. Adorno é aquilo que você veste. É o seu chapéu, os seus óculos, isso é adorno. Então você pode vestir a sua bandeira, embora Rui Barbosa daria algumas voltas lá no caixão se ele visse isso, em razão da crítica que ele fazia a esse comportamento, mas o adorno, a bandeira como adorno, use como quiser. Porte a sua bandeira, balançando, flamulando, se vista com ela. Agora, pendurar na sua casa ou pendurar no seu veículo, você violaria as regras do artigo 18 e do artigo 20 da Resolução 23.610, bem como o artigo 37, parágrafo 2º, inciso 2. Qual o problema? Não tem previsão legal de multa para esses comportamentos. O legislador resolveu remover essas multas. Então, o que caberia? O juiz determinar a cessação do comportamento ilícito por meio de crime de desobediência. E aí, o juiz pode determinar a remoção de ofício, ele passou e viu, ele pode determinar a remoção, ele pode, por meio de ordem, sob pena do crime de desobediência, ele só não pode mais aplicar as famosas astrentes. Mas outros meios coercitivos que ele entender necessários para atingir um efeito prático equivalente estão disponíveis ao juiz. Excelente. Falando de juiz, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para saudar o nosso presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, o desembargador Jataí Júnior, que está aqui prestigiando também o trabalho da escola, do tribunal que ele está presidindo com tanto afinco nessas eleições. Então, desembargador Jataí, obrigado pela sua presença, assim como todos os colegas do tribunal que estão aqui também, além, evidentemente, de todas as outras pessoas que estão nos prestigiando nesse momento. Bom, tem uma pergunta que surgiu aqui que eu acho interessante, que eu gostaria que você respondesse, sobre a questão dos comícios, passeatas e carreatas, em virtude da pandemia. E aí até já adianto, antes de você responder, algumas questões, né? A emenda constitucional 107, ela alterou o calendário eleitoral. Então a eleição passou para o dia 15 de novembro, seria 4 de outubro, houve um atraso aí de 42 dias, e a princípio ela manteve, não é? Você pode me corrigir se eu estiver errado, mas ela manteve todos os meios de propaganda anteriormente previstos para o dia 4 de outubro, fazendo, entretanto, uma ressalva. Eventualmente, a Justiça Eleitoral, a partir de parecer técnico da Secretaria Estadual de Saúde ou do Ministério da Saúde, poderá restringir determinados meios de propaganda que, por acaso, venham a colocar em risco a saúde pública. Então, realmente deixou de ser um tema apenas do direito eleitoral, passou a ser um tema também da saúde pública,
E aqui na Bahia, só para salientar, tivemos uma resolução do TRE Bahia também, da iniciativa do presidente Jataí, no sentido de dar ao juiz eleitoral a possibilidade realmente de exercer o poder de polícia quando normas sanitárias venham a ser descumpridas no nosso estado, a partir de regramento estabelecido pela Secretaria Estadual de Saúde, e tivemos um parecer técnico aqui da Secretaria, do Comitê de Preservação da Saúde aqui do Estado, no sentido de que as aglomerações devem ocorrer com no máximo 100 pessoas, em comícios, passeatas, carreatas, sendo que uma série de medidas também deverão ser tomadas nesses eventos, não apenas o número máximo, mas também o uso de máscara pelos eleitores, o distanciamento de pelo menos 1,5 metro entre um eleitor e outro, a disponibilização de sanitários com álcool gel também nesses eventos, preferencialmente comícios com pessoas sentadas em cadeiras, vedação à distribuição de material impresso nesses eventos, carreata, passeata e também comícios. Então, gostaria que você comentasse um pouco essa questão da legislação eleitoral tendo que se adaptar às adversidades da pandemia e o impacto disso na propaganda eleitoral. Professor Jaime, esse é um assunto bastante melindroso. Nesse momento de pandemia que nós vivemos, tem toda uma questão de sopesamento entre valores aí que são de igual envergadura, entre saúde pública e a própria democracia. Então, antes de tudo, eu quero cumprimentar o desembargador presidente, agradecer aí pelo convite também, como um dos responsáveis pelo tribunal. De certa forma, o convite também parte de Vossa Excelência, então agradeço pelo prestígio, pela presença e pela oportunidade de a gente poder fazer esse debate aí pelo canal do TRE da Bahia. Então, obrigado mesmo. Bom, então, seguindo esse raciocínio, a gente tem a previsão do poder de polícia na legislação eleitoral, em especial ali no artigo 40b e também no 41 da Lei 9.504, principalmente no 41, e temos também outro aspecto importante que deve ser levado em consideração, que é o artigo 249 do Código Eleitoral, que vai dizer que o direito de propaganda não afasta a necessidade de se garantir a ordem pública. Então, quando a gente só pesa todos esses valores e verifica também a questão da própria pandemia e de se resguardar a incolumidade pública, a gente precisa decidir o que pode e o que não pode ser feito. Mas qual é o problema? O próprio Constituinte, agora pela emenda constitucional 107 de 2020, o Constituinte Reformador, ele ficou muito preocupado que houvesse ingerência na propaganda eleitoral por meio de municípios, por meio do próprio gestor do município, do prefeito. Imagine a seguinte situação, professor Jaime. Imagine que um prefeito, ele concorre à reeleição, ele já está em evidência por natureza do cargo, ele é o prefeito do município, então já se encontra em evidência, vai concorrer à reeleição, e ele resolve simplesmente dizer que não pode haver nenhum ato de propaganda naquele município. É claro que, de certa forma, ele já está em uma posição confortável e já vai sair na frente. Já há uma quebra de isonomia em razão de ter impedido os atos de propaganda. E, por essa razão, o artigo 1º, parágrafo 3º, inciso 6 ali da Emenda Constitucional 107 de 2020, que também está repetido na Resolução 23.624, lá no artigo 12, deixa muito claro que esses atos que interrompem, que cessam a propaganda eleitoral, eles vão depender, em primeiro lugar, só podem ser feitos pelo juiz eleitoral. Só a Justiça Eleitoral pode fazer cessar ato de propaganda lícito. Ministério Público não. Ministério Público não, só o juiz eleitoral. Então o juiz eleitoral, ele de posse de um parecer técnico, estadual ou nacional, municipal não serve de nada, exatamente para evitar ingerência local na campanha. Então tem que ser um parecer técnico estadual ou nacional, e só a Justiça Eleitoral pode fazer cessar atos de propaganda lícitos. Se o ato é ilícito, é óbvio que pelo poder de polícia, ou quando houver uma representação, o juiz pode agir normalmente. A nossa preocupação é com os atos lícitos. O artigo 39, por exemplo, ele prevê as caminhadas, as passeatas, as carreatas. Quer a gente goste ou não, os eventos são lícitos. Então, se os eventos são lícitos, só posso impedi-los se houver um parecer técnico estadual ou nacional. E aí vem uma série de discussões, porque o texto da emenda constitucional, ele é um texto que precisa ser regulamentado, ele não é muito claro. Se essa emenda, se esse parecer técnico, ele pode ser estadual, atingindo todos os municípios, ou ele tem que ser um parecer técnico específico para aquele município em tela? Esse parecer técnico, ele vai ser provocado pelo próprio município, ou vai ser um parecer técnico espontâneo, analisando a questão sanitária?
Então tem um monte de questionamentos que vão ter que eventualmente ser discutidos pelos tribunais. Mas de pronto a nossa principal preocupação é que não haja cerceamento do direito de propaganda em razão de forças políticas. Essa é a grande preocupação e o que deve ser considerado. Eu vejo que muitos juízes, eles preocupados com a questão das bandeiras, eles acabam tentados a fazer cessar qualquer tipo de ato de propaganda ilícito. Muito cuidado, porque eventualmente, quando você cessa um direito de propaganda, você reduz ou você restringe direito líquido e certo. Então, um mandado de segurança contra a sua portaria ou contra a sua ordem, ele é analisado pelo TRE, fatalmente vai ter que ser cassada a sua decisão. Mas, de pronto, o principal aspecto seria esse, o aspecto da liberdade da propaganda e só restrição nos casos excepcionais. Maravilha. Como o nosso tempo é curto e a gente tem muitas coisas a discutir, eu já vou passar para uma outra questão, ainda dentro da propaganda em geral, que é a propaganda do rádio e na televisão. Amanhã começará o horário eleitoral gratuito, no rádio e na TV. E o horário eleitoral na eleição municipal, os eleitores vão perceber, é um pouco menor, não é? Aquele programa que nós temos na televisão 1 da tarde, depois 8h30 da noite, é de apenas 10 minutos. E os candidatos a vereador não participam, não é? Quem participa são os candidatos a prefeito. Em compensação, das 5 da manhã até meia-noite, teremos aquelas inserções de 30 segundos, não é? Que os candidatos, tanto a prefeito como a vereador, irão participar. Então, gostaria que você me falasse um pouco sobre como é a propaganda no rádio e na TV, se pode ter propaganda paga no rádio e na TV, se o radialista está impedido de entrevistar os candidatos, se ele entrevistar um, ele tem que entrevistar outro, como é que se faz essa questão aí da igualdade de oportunidades, os debates também, quem é que tem que obrigatoriamente participar, não é? Todos os partidos irão participar do horário eleitoral gratuito ou não. Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí, por favor. São excelentes questionamentos, professor Jaime, mas eu quero começar principalmente para aquelas pessoas que são autoridades dos meios de comunicação, que estão nos ouvindo, que eu quero responder uma primeira pergunta para eles e principalmente para os candidatos. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que há um regramento específico para meios de comunicação que dependam de concessão. Então, são meios de comunicação que dependeram de uma espécie genérica de autorização do poder público para que eles funcionassem. Esses meios de comunicação dependentes de concessão, eles têm um regramento próprio. Eles têm o dever de garantir isonomia, especificamente porque eles são uma concessão pública. Então, eles têm que garantir sempre a isonomia na propaganda eleitoral. Se uma rádio ou uma televisão entrevista um candidato a vereador, eles não podem voltar a entrevistar o mesmo candidato antes de garantir tratamento isonômico, ou seja, entrevistar outros candidatos de outros partidos. Com relação à entrevista do executivo, a gente vai ter a entrevista e o ideal é que entreviste todos. Se você ficar dando evidência, colocando em evidência o mesmo o tempo todo, a própria emissora de rádio ou TV há expressamente, previsão expressa de sanções contra elas em razão desse, talvez até mesmo, um abuso no uso dos veículos e meios de comunicação. Então, dito isso, a gente tem que separar. Primeira coisa, rádio e TV, dependentes de concessão. Segunda coisa, a internet. E aí muitas pessoas vêm me perguntar, mas professor, eu quero fazer um debate pelo YouTube, vou transmitir pelo YouTube. Eu tenho que comunicar a justiça eleitoral, garantir isonomia? Não, não. Simplesmente separe na cabeça. Uma coisa depende de concessão, outra coisa é internet. Na internet você faça o que você quiser. Quais são as principais regras da internet? Você tem que ter muita preocupação com os crimes contra a honra para evitar que você tenha que conceder o direito de resposta e a única preocupação que você tem que ter é com os impulsionamentos que precisam ser lícitos, transparentes, não podem ser negativos, todos eles têm que ser propositivos. Separou bem isso na sua cabeça? Qualquer dúvida que você vier a ter sobre o assunto já está respondida. Se depende de concessão, todos os regramentos. Se está na internet, faço livremente, respeitando os direitos Uma da questão sobre isso, principalmente contra a honra. Pois não. Aproveitando, para não deixar dúvida para ninguém. E aquelas emissoras de rádio que transmitem a programação na internet podem agir na internet diferentemente do que age na radiodifusão, nas ondas, não é? Por exemplo, podem fazer um debate só na internet, ou, por exemplo, melhor ainda, um radialista que desde o dia 11 de agosto está impedido de participar de programas de rádio e TV. Ele pode manter o programa dele na emissora pela internet? Por exemplo, um locutor esportivo, tem lá a resenha esportiva aí. Daqui a pouco, na internet, tem mais novidades. Aí na internet o cara participa. Pode ou não pode?
Ótima pergunta. O artigo 45 lá da Lei 9.504, ele diz que o radialista, ou evento mais para frente eles vão dizer também que na legislação, mais para frente, alguns pontos da legislação, vai deixar muito claro que se há um programa chamado Jaime Barreiros Comentários Políticos, se esse programa existe com esse nome, e esse nome vai ser aquele nome utilizado na urna, essa pessoa, o Jaime, ele tem que se afastar desse programa até 30 de junho, e ainda o programa tem que ter o nome alterado, sob pena dele não poder concorrer. Então existe uma série de regras específicas porque esses meios dependem de concessão pública. Se você, candidato Jaime Barreiros, tem um canal específico nas mídias sociais, um canal no YouTube, no Facebook, no Instagram, e você quer utilizar esse canal, desde que não seja um canal de pessoa jurídica, e você quer utilizar esse canal na campanha, o artigo 57b, parágrafo 1º, ele permite tranquilamente que todos os endereços já em uso sejam levados para a campanha eleitoral. Então são tratamentos diametralmente opostos. Agora, se um radialista ele tem um programa no meio de comunicação que depende de concessão e tem um outro programa lá na internet, se eles não se comunicam, são duas situações totalmente diferentes, ele vai ter regras específicas para cada um desses canais. Os abusos, como por exemplo, pessoal, estou falando isso aqui agora com vocês, isso aí ele está falando pela rádio concessão, né, as ondas de rádio. Então, estou falando isso aqui com vocês, mas tem algumas questões que eu não posso conversar por aqui, em razão da lei eleitoral. Vamos combinar o seguinte, estou encerrando aqui, vamos todo mundo para a internet, que aí lá a gente conversa. Está errado também. Exato. Você percebe um abuso de direito. Então, esses abusos é que a gente vai ter que analisar caso a caso. Mas existe uma série de regras muito interessantes para a gente analisar em cada um desses casos, porque a legislação é muito intrincada. Então, muitas vezes, a gente só consegue dar uma resposta correta quando a gente analisa o caso concreto. E você fez tantas as perguntas que eu queria até que você renovasse, porque eu já esqueci de várias que você questionou. Então vamos lá devagar. Uma das perguntas que eu fiz sobre o horário eleitoral que começa amanhã. Todos os partidos têm direito a participar do horário eleitoral? Como é essa questão? Boa pergunta, excelente, professor Jaime. Esse é um problema antigo. A gente tem todo um financiamento público de campanhas que vem acontecendo por meio tanto do fundo partidário, como também da sessão de tempo de rádio e televisão, que embora apareça lá na televisão bonitinho, horário da propaganda eleitoral gratuita, em nada tem de gratuito aquilo. Existem várias concessões, várias compensações fiscais que são feitas para que essas emissoras elas não fiquem no prejuízo daquele tempo que elas cederam. Então tudo isso sai do nosso bolso. Então, a partir da emenda constitucional 97, houve uma revisão sobre esse assunto para que só pudesse ter tempo de rádio e televisão aqueles partidos que preenchessem alguns requisitos, como, por exemplo, ter 1,5% dos votos em 9 estados e pelo menos 1% em cada um deles, foi a regra que valeu para 2018. Os partidos que alcançaram esses requisitos, 1,5% dos votos gerais da Câmara dos Deputados, com eleitos em 9 estados, ou com pelo menos 1% de votos em cada um desses estados, ele tem a divisão, ele entra no bolo, na divisão do fundo partidário, no tempo de rádio e televisão. O grande problema, Jaime, que há uma grande discussão a respeito disso e que provavelmente vai ser judicializado, é que quando a emenda constitucional 97 foi criada, ela foi promulgada ali, publicada no dia, se eu não me engano, no dia 4 de outubro de 2017, ela foi criada pensando nas eleições de 2018. E no momento em que ela foi criada, ainda existia a propaganda partidária. Quando ela traz a restrição de tempo de rádio e TV, ela estaria falando sobre tempo de rádio e TV da propaganda partidária ou tempo de rádio e TV da propaganda eleitoral. Há aqueles que defendem que ela estaria se mencionando propaganda partidária, especificamente porque ela corta os recursos do fundo partidário para os partidos que não alcancem aqueles requisitos e estaria cortando. É que quando esse artigo da Emenda Constitucional 97, ele está dizendo que esses partidos teriam também tempo de propaganda eleitoral durante a campanha em rádio e televisão. E aí é preocupante pelo seguinte, porque fica um pouco incoerente esse segundo ponto de vista, porque o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, ele alcança todos os partidos indistintamente, entregando para eles 2% do bolo. Para todos, qualquer um, basta existir. O único requisito é existir. Então, se um partido foi criado agora, ele tiver 2 ou 3 filiados, vamos imaginar uma situação bem esdrúxula, ele vai receber os 2% do fundo partidário. Na verdade, ele vai receber os 2% do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que hoje ficaria alguma coisa em torno de R$1 milhão, só por existir. Mas aí, ao mesmo tempo, ele não teria rádio e televisão.
É meio que incoerente. Então, o artigo 55 da Resolução 23.610, ele diz que vai alcançar, a emenda constitucional 97 alcança a propaganda eleitoral. Então, eu acredito que isso ainda vai ter uma discussão sobre isso, a gente ainda não sabe qual vai ser a posição das cortes eleitorais, alguns partidos vão questionar, eles vão defender que eles têm sim direito à propaganda eleitoral, que eles não têm a propaganda partidária, mesmo porque, se eles não tiverem acesso à propaganda eleitoral gratuita nesta fase, seguindo as regras do artigo 47, que diz que o tempo total de propaganda tem que ser pego 10% para todos os partidos de forma igualitária e 90% distribuído conforme a sua representação no parlamento. Se isso não for obedecido nesse aspecto, professor Jaime, como é que o partido pequenininho, que neste momento não consegue alcançar os requisitos de 1%, 1,5% dos votos em 9 estados, como é que ele vai chegar a isso? Ele estaria fadado ao desaparecimento, porque ele não teria oportunidade de crescer. Então, é uma situação bem interessante de se discutir e a gente vai ter que ver como é que as cortes vão se posicionar. Desculpe aqui só um instantinho, só para arrumar aqui a Sem tomada problema. e já quem sabe faz ao vivo. E ao vivo essas coisas acontecem. O meu telefone de vez em quando cai nessas lives. Então... Pronto, para não cair Voltamos ao normal, pronto. Para mantermos aqui a dignidade da nossa live. Mas como eu estava dizendo... Professor Jaime, quero só fazer um cumprimento especial à promotora, talvez uma das promotoras, membros do Ministério Público Eleitoral mais atuantes do estado da Bahia, uma querida amiga, a doutora Solange Anatólio, que está aqui presente na nossa live, extremamente dedicada, estudiosa do direito eleitoral e está sempre buscando conhecimento, fazendo cursos, lendo, comprando livros. Então, um cumprimento especial aí a ela e a todos os outros colegas que estão presentes. Um grande abraço para ela também, para todo mundo aqui que está participando, né? Vi muitas pessoas queridas, conhecidas aqui também participando no nosso bate-papo. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Bom, vamos agora partir para aquele assunto que é o mais polêmico, mais complexo, né? E que você domina muito bem. A propaganda na internet. Afinal de contas, a internet é terra de ninguém mesmo, como muita gente fala. Vale tudo na propaganda na internet. Pode impulsionar, o eleitor pode impulsionar propaganda a favor do seu candidato, porque é a liberdade de expressão dele, ou não pode, não é? Quem é que pode fazer isso? Até que dia? Pode xingar o adversário, porque a liberdade de expressão é total. Como é que fica essa questão aí? Bom, para começar essa conversa, eu vou começar logo pelo xingamento que você disse. A primeira coisa que eu quero que vocês considerem é que a posição da Justiça Eleitoral, a partir de agora, é uma posição pela menor interferência no debate democrático. Então, a interferência tem que ser mínima no debate. Mas aí algumas pessoas vão dizer assim, mas professor, e quando houver ofensa? Lembrem-se que nessa fase, ao contrário do que da decisão que foi dada por um juízo de Belo Horizonte nessa semana com relação ao candidato à prefeitura de lá, ao contrário do que ele disse, nessa fase o que acontece é uma mitigação da honra dos candidatos. Por que isso? Porque o que tem que prevalecer é a liberdade de manifestação do pensamento. E há uma excessiva sensibilidade dos concorrentes nessa fase. Qualquer coisinha eles querem direito de resposta, eles querem que remova, porque, na verdade, o que eles não querem é qualquer tipo de comentário que seja prejudicial à campanha deles. Mas eles vão ter que aprender a simplesmente contra-argumentar ou contra-atacar no seu próprio espaço de campanha. Porque a cada vez que a Justiça Eleitoral ela interfere e garante um direito de resposta, seria o mesmo que eu digo que o professor Jaime, com perdão, tá, Jaime, usar você, mas como amigo acho que eu tenho essa liberdade, vamos dizer que eu digo que o professor Jaime não é um bom professor. Bom, aí o professor Jaime se sente muito sensibilizado e pede, não, tem que tirar esse card dele aí, tem que tirar essa propaganda porque me ofende. A grande questão é que o professor Jaime tem o seu próprio espaço, e se ele é um candidato, ele precisa ter o que se chama nos Estados Unidos de hard skin, ou seja, casca grossa. Ele tem que ter o couro grosso e aguentar a crítica. Se ele quer se sujeitar, quer ser representante de alguém, ele tem que aguentar esse tipo de crítica e responder no seu próprio espaço de campanha. Então, essa excessiva sensibilidade, a gente não pode dar aso, não pode dar espaço para ela. Então, a primeira coisa seria essa. A segunda coisa muito importante mesmo, é que, embora a regra seja o espaço, a liberdade de manifestação do pensamento, para todos, tanto candidatos quanto eleitores, os crimes contra a honra continuam válidos. Está lá os tipos penais do 323 e seguintes, que, inclusive, eles geram como consequência, pelo artigo 58
da Lei 9.504, o direito de resposta, tudo aquilo vai ser observado. Só que, do mesmo jeito que a gente tem uma interferência mínima da justiça eleitoral no debate democrático, há uma nova forma de interferência mínima prevista no artigo 33 da resolução, que é a interferência quanto aos canais privados. Então, professor Jaime e membros do Ministério Público nos assistem, advogados também, é claro, alcançados nessa consideração. Lembrem-se, os canais privados, eles são uma extensão do domicílio do usuário. Eu estou falando de eleitores. Os canais privados são extensão do domicílio dele. Se eu tenho um Instagram privado, um Facebook privado, um grupo do WhatsApp que é só entre amigos, tudo isso é uma extensão do meu domicílio. A regra é que não há interferência nesses canais na forma do artigo 33, parágrafo 2º. Então você, advogado, que sabe que o professor Jaime tem uma conta do Instagram privada, só os amigos dele têm acesso, e sabe que o professor Jaime falou mal do seu candidato, você se resigna e quer representar, não cabe uma mera representação, uma vez que aquele canal é um canal privado. O que você vai ter que fazer nessa representação? Demonstrar que, embora o canal do professor Jaime seja privado, ele, em um ato dissimulado, utiliza esse canal privado como ponto de passagem para desinformação com o intuito de turbação do pleito. Faz todas as provas sobre isso, aí sim você consegue, de alguma forma, excluir aquelas postagens. Caso contrário, o canal privado tem proteção, inclusive proteção constitucional. Então, muita atenção, eu recomendo que vocês leiam o RESP 133/51, julgado pelo TSE oriundo de Sergipe. Ele trata bem desse assunto. Bom, dando continuidade, o Dr. Tiago Almeida ele questiona se é necessário colocar CNPJ em publicações. Dr. Tiago, essa resposta é especificamente para o senhor. Olha o que acontece. Eu só tenho regras específicas ou para as propagandas gerais, isso aí vale para todas, como, por exemplo, o tamanho do nome do vice, tudo isso são regras gerais da propaganda previstos lá no artigo 36. Indiferente de onde seja. Se a gente puder fazer propaganda na Lua, as regras gerais vão valer lá também. As regras gerais são aplicáveis em todas as propagandas, indiferente de onde elas vão acontecer. Uma das regras gerais diz que eu tenho que colocar CNPJ nos materiais impressos. Por que isso? Ah, porque o CNPJ é uma informação importante. Não, tem que ter um porquê. E o porquê é simplesmente a circularização do pagamento. Eu olhando para o CNPJ de quem produziu, qual é a gráfica, e olhando para o CNPJ de quem contratou, basta eu checar nas contas para saber se ele apresentou as contas devidamente. Então eu circularizo a informação. Essa regra só alcança os impressos. A par dessa regra, temos outra, que é a regra da transparência para os impulsionamentos. A legislação eleitoral, lá no artigo 29 da resolução, está repetido isso, vai dizer que todo impulsionamento tem que ser identificado de forma inequívoca como tal. Artigo 57C. O que significa o danado do inequívoca como tal? Isso está disciplinado, regulamentado no artigo 29, parágrafo 5º da resolução 23.610, que vai dizer que o impulsionamento identificado de forma inequívoca como tal é aquele que tem no próprio rótulo eleitoral a informação propaganda eleitoral mais o CNPJ. Aproveite aí e explique o que é rótulo eleitoral. Perfeito. O rótulo eleitoral é a informação que vai acompanhar toda a postagem no Facebook ou no Instagram, as principais ferramentas de impulsionamento atualmente, e esse rótulo ele funciona como se fosse uma legenda da publicação. No Facebook ele aparece no topo e no Instagram ele aparece na base. E nesse rótulo, essa legenda que é colocada pela própria plataforma, ela traz algumas exigências para ser criada, como, por exemplo, o Facebook exige que o candidato se identifique perante ele, para evitar que uma pessoa lá do Japão, da Austrália, da Macedônia, do Vietnã, não faça impulsionamentos no Brasil. Então o candidato precisa fazer um cadastro junto ao Facebook, que é o que a gente chama de Facebook ID, ele se identifica, envia documentos, prova que ele é brasileiro, o Facebook o reconhece como brasileiro e dá para ele a oportunidade de se cadastrar para fazer o impulsionamento. Quando ele se cadastrar, ele tem que passar por uma série de etapas de configuração e colocar em cada um desses impulsionamentos a expressão propaganda eleitoral e o CNPJ de campanha dele. Se ele não colocar essa informação, multa de 5 a 30 mil reais para cada impulsionamento. E atenção, pessoal, esse rótulo é importantíssimo, porque muita gente está dizendo assim, professor, o Facebook está exigindo muita coisa para fazer o rótulo eleitoral. E se eu colocar o CNPJ na própria postagem, com a expressão propaganda eleitoral, resolve? Não. Por que não resolve? Porque o Facebook só vai guardar a informação do impulsionamento por 7 anos, caso você cumpra as regras de transparência da plataforma. E ainda piora.
Se você não cumprir as regras de transparência do Facebook para falar de temas sensíveis, e um desses temas é a propaganda, o próprio Facebook vai apagar a sua postagem. Ele vai remover. E pode ser que ele até suspenda a sua conta. Então, muito cuidado. Você não pode impulsionar propaganda eleitoral sem cumprir essas regras. E aí, pessoal, pouquíssimas pessoas no Brasil estão fazendo um impulsionamento adequado. Pouquíssimas pessoas. A Paula está perguntando, professor Basílio, poderia explicar um pouco sobre a importância do rótulo eleitoral para fazer um impulsionamento ilícito nas redes sociais? A Paula, que está sempre estudando também sobre direito eleitoral, embora ela seja formada em marketing, já faz pós-graduação em eleitoral, é aluna frequente em nossos cursos, e ela também atua nessa área. Então ela sabe que sem rótulo a propaganda está absolutamente irregular, com multas de 5 a 30 mil reais para cada uma. A pessoa que faz 10 rótulos, no mínimo 50 mil de multa. Então cuidado, muita atenção com relação a isso. Bom, a Luciana Borba, professor Jaime, ela questiona se pode haver impulsionamento em outros aplicativos. Ela diz que viu um impulsionamento em uma aplicação de edição de fotos. Luciana, existe todo um regramento sobre impulsionamento. As principais regras estão no artigo 57b e 57c. Esse impulsionamento, atualmente, a regra mais importante é que ele tem que ser feito com uma empresa que tenha representação no Brasil, ele tem que seguir as regras de transparência, ele tem que ser propositivo. Se ele for negativo, por exemplo, multa de 5 a 30 mil. Então são muitas regras. Eu teria que analisar especificamente esse caso para ver como é que essa empresa que intermedia esse impulsionamento está funcionando. De pronto, o que eu posso te dizer é, qualquer um que aumentar o teor ou a repercussão da propaganda sem usar um meio que entregue esse serviço para todos os candidatos, mesmo que seja uma aplicação própria, por exemplo, eu construí o meu próprio bot para poder aumentar a repercussão da minha propaganda, se eu fizer isso, multa de 5 a 30 mil reais ou o equivalente ao dobro se o gasto que eu tiver robôs, né? For maior que 30 mil. Não pode robô. Os famosos robôs. Não pode robô. Embora eu mostre isso nos meus cursos, professor, eu mesmo construí os meus robôs. Eu construí um robô para fazer postagens no Instagram, e aí durante uma aula do meu curso eu deixo esse robô postando o tempo todo, e aí as pessoas depois elas acham engraçado porque os usuários começam a conversar com o meu robô. E o robô não dá nem confiança para elas. E da mesma forma tem um robô que vai fazer postagens no WhatsApp. Tudo para efeito de teste, tá? Não é para nenhum efeito de campanha eleitoral. Deixa eu perguntar uma coisa para você. E se eu não contratar um robô, mas contratar um ser humano robô? Pago alguém, um cabo eleitoral, para ele ficar o dia inteiro na internet fazendo anúncio, atacando meus adversários, até impulsionando anúncios também pagos. O que é que acontece? Isso é o que a gente chama, inclusive existe uma penalidade no aspecto penal mesmo, né? Uma sanção no aspecto penal, professor, que é o artigo 57H. Ele vai trazer a possibilidade de punição do comitê de hackers. Ele pune tanto quem contrata quanto quem é contratado. E pune no nível de sanção penal. Então não pode. O que eu posso, por exemplo, eu quero um influencer digital está falando bem de mim na campanha. Ele pode fazer isso? O influencer digital, desde que seja num canal de pessoa natural, ele é um cidadão como qualquer outro e pode sim falar bem de algum candidato, eventualmente. O que ele não pode é receber para fazer isso, de forma alguma. Toda propaganda tem que ser espontânea e gratuita, e a gente pode fazer um paralelo com os antigos muros que a gente tinha nas residências. Quer fazer uma propaganda no muro? Tem que ceder o muro gratuitamente. Não pode o espertinho alugar para os partidos, fatiar o muro em vários pedaços e cobrar R$500 de cada um, que é o que acontecia em alguns casos. Então, tudo isso está ilícito. E as lives, professor Basílio, podem ou não podem? Porque agora a gente descobriu as lives agora na pandemia, nós estamos fazendo essa aqui, mas pode fazer uma live de campanha, o artista pode chegar lá, fazer um show e pedir voto para o candidato em uma live. Explique aí para a gente. Boa, professor. A gente tem que distinguir o que é uma live e o que é um live início. Porque se a gente for fazer um paralelo, live é tão simplesmente um evento em que o candidato, ele usando os seus canais, ele vai falar com os seus eleitores. Absolutamente lícito. Ele pode fazer isso quando ele quiser. O que ele não pode? Ele não pode, em seu canal, ou em qualquer outro, ele ter como principal atração um artista, e aí chama, por exemplo, vou chamar lá, sei lá, um cantor sertanejo para o meu canal. O cantor sertanejo marca aquela live miss no meu canal, né, equivalente a um show miss, todo mundo vai para aquele canal, junta lá 3 milhões de pessoas, e em seguida corta o show e vem o candidato. Ei, que alegria ter vocês aqui, muito boa noite, eu queria aproveitar esse momento para pedir vocês o apoio de vocês para a minha campanha, eu quero ser eleito esse ano. Não, isso não tem diferença nenhuma. Você só migrou do mundo real, clássico, para o mundo virtual. A mesma vedação que a gente tem para os showmícios, a gente tem para o live início.
Eu não posso ter uma situação em que o chamariz é um artista, um ator, por exemplo, de stand-up, um humorista, qualquer coisa que não seja o próprio candidato. Quem vai para aquele canal tem que ir com um objetivo específico, que é ouvir o candidato. Se eu usar subterfúgios, aí aquele que tiver mais dinheiro vai ter mais atenção. É exatamente o que o artigo 14, parágrafo 9 lá da Constituição não quer. Então não pode. Tem uma questão sobre isso que eu achei curiosa recentemente. Um cantor famoso aqui do Brasil, né, disse que vai fazer um show fechado na internet. Ou seja, as pessoas vão receber senhas, não sei se vai pagar algum ingresso simbólico, alguma coisa. E esse show terá a presença de um determinado candidato. E, na verdade, será um ato de campanha, mas com a presença desse artista famoso. Um artista, inclusive, que dizia que não ia fazer live, mas terminou fazendo. Sim. Existe uma tese interessante sobre isso. Olha que interessante essa tese, professor Jaime. É até complicado para a gente não ficar dando ideia para as pessoas aí, né? Mas olha só que situação interessante. A legislação eleitoral ela permite que você faça jantares para arrecadar fundos para a campanha. Tá? Isso é previsto. Eu faço um jantar e aí distribuo ali convites, vendo e arrecado fundos para a minha campanha. A partir dessa interpretação, eles entenderam que do mesmo jeito que é possível fazer um jantar, é possível também fazer um show para arrecadação. Só que aí a gente tem um limite muito tênue. Se, por exemplo, você é um humorista famoso da Bahia e você vai fazer um show para arrecadar fundos para a minha campanha, essa questão da arrecadação, em tese, se a gente fosse tentar buscar uma licitude no evento, a questão da arrecadação ela é totalmente transparente. Ela não precisa nem ser dita, porque todas as pessoas que forem até seu show vão assistir ao seu show, você pega todos os valores dos ingressos recebidos e entrega para o candidato. E aí você faz uma doação estimável em dinheiro para ele, por exemplo. Tudo bem, você resolve a questão das contas. Agora, a situação totalmente diferente é eu fazer o show em benefício do candidato e, ao mesmo tempo, colocar esse candidato no palco comigo. Vai ser transformado em um showmício. Então, seja pelo mundo real, seja no mundo digital, de qualquer jeito, o showmício, porque a gente não pode dar atenção para o candidato utilizando subterfúgios. Se o candidato estiver no palco, quantas pessoas aparecem para ouvir? Vamos imaginar 100. Agora, se a gente coloca uma celebridade, como por exemplo aí na Bahia, Ivete Sangalo, num palco, aparecem 5 milhões de pessoas. E aí o espertinho se aproveita da celebridade, do prestígio da celebridade, e num espacinho de tempo ele entra lá no palco e todo mundo vai estar atento olhando para o palco, ele usa daquele momento de fama para poder falar para 5 milhões. Mesmo que ele não fale nada, só dele estar lá no palco, já é a imagem dele que está sendo explorada, está sendo transmitida. Então ele vai sim ter uma promoção da sua imagem naquele evento de forma ilícita, do meu ponto de vista. Mas essa é uma questão que ainda vai ser jurisdicionada. E me diga uma coisa, se num show, por exemplo, teoricamente, o candidato não está sabendo de nada, teoricamente, que a gente tem que supor que ele não está sabendo, né? Mas aí o artista vai lá no show, seja presencial, seja numa live na internet, e ele diz, eu vou votar em fulano de tal. Ele pode? O candidato vai ser punido? Olha, essa é uma questão bem interessante. A gente vai ter que analisar o caso a caso. Porque o grande problema é que, de certa forma, mesmo sendo um artista, e ele estando sozinho no palco, não sendo um evento político, não tendo ares de showmício, não sendo nada dissimulado, claramente dissimulado, em tese, esse artista ele tem liberdade de manifestação e expressão. Inclusive, vários artistas participam de campanhas. Então, em tese, ele mesmo que durante um show, ele teria essa liberdade, desde que não houvesse como subsídio àquele show qualquer verba pública. Não há nenhum recurso de, por exemplo, qualquer recurso que seja utilizado para cultura. Se não há recurso de cultura envolvido naquele ato, um ato privado, onde ele cobra para as pessoas entrarem nesse estilo, e ele quer, talvez até mesmo, afastar, né, os seus admiradores, ele corre esse risco também, então ele pode ali falar sobre política, desde que seja, eu voto em fulano. Agora, se houver qualquer indício de que esse é um ato já orquestrado, onde ele se aproveita, ele recebe, inclusive, para fazer isso, aí a Justiça Eleitoral vai ter que se indicar por meio da representação adequada proposta pelo Ministério Público. Mas eu sou solidário ao Ministério Público, porque nessa fase eles devem estar aí tirando os cabelos da cabeça, porque a quantidade de problema, e que agora está ali na ponta, está ali a distância de um toque, né, de um dedo, para que eles fiscalizem e acompanhem, eles vão ser muito mais cobrados com relação à atuação, porque agora todo eleitor é um fiscal em potencial. O eleitor viu e vai falar assim, cadê o Ministério Público que não faz nada? Só que aquilo ali é só uma pontinha. Um monte de situações que ele deveria olhar e ele não tem estrutura para fazer isso.
A gente já está quase perto do final do horário, então eu queria fazer duas perguntas só a mais para a gente encerrar. A penúltima ainda no âmbito digital e a última no âmbito da propaganda das ruas, né? Vou fazer as duas perguntas juntas e aí você responde. Uma delas é a seguinte: um juiz eleitoral pode, deve determinar, por exemplo, a retirada de um anúncio no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, tirar essas plataformas do ar? Se, por exemplo, o anúncio foi realizado num site hospedado num outro estado ou até num outro país, como é que o juiz eleitoral pode agir para combater esse tipo de propaganda irregular? Essa é uma dúvida muito grande, né? Porque às vezes o que é que a propaganda é aqui em Salvador, por exemplo, mas o site é do Rio de Janeiro. O que é que ele vai fazer? E a outra questão é uma questão mais tranquila de responder, é sobre a boca de urna. Lembrar ao eleitor que ela é proibida, então fale um pouquinho sobre isso também. Inclusive a boca de urna digital, né? Porque também tem essa agora questão tá na moda, da boca né? de urna digital. Perfeito, professor. Primeiro aspecto, a gente tem que lembrar que o poder de polícia ele sofreu algumas modificações na resolução 23.610 e 23.608, então é muito importante que vocês acompanhem pelo menos o artigo 7º dessa resolução, que vai dizer que o poder de polícia na internet ele só pode ser exercido pelo juiz quanto à sua forma ou ao seu meio. Toda vez que houver uma irregularidade no conteúdo, essa irregularidade não pode ser removida na internet pelo poder de polícia. Tem que ser encaminhada ao Ministério Público para que ele represente. Então, o primeiro aspecto é esse aspecto formal. O juiz só age pelo poder de polícia quanto às irregularidades de forma ou meio. Dito esse primeiro aspecto, eu vou responder o seu questionamento partindo do pressuposto que há uma representação. Se houver uma representação, o juiz eleitoral, onde quer que esteja localizado o provedor ou o servidor, o juiz eleitoral ele pode sim fazer cessar. Qual é a grande dificuldade que nós temos atualmente, professor Jaime? É quanto ao anonimato. Tem muita gente, recentemente me preocupou muito, porque eu assisti um evento com grandes eleitoralistas, mas eleitoralistas que só têm formação em direito. E aí um deles, em determinado momento do debate, ele disse assim: a previsão de anonimato no Brasil ela é totalmente desnecessária. Eu retiraria isso da legislação eleitoral. Uma vez que a gente, de posse do IP, é possível encontrar qualquer um, é totalmente desnecessário que haja uma previsão contra o anonimato, porque nunca vai haver anonimato, uma vez que é só a gente pesquisar que a gente identifica a pessoa. Essa é uma grande falácia. Atualmente, existe uma falha na internet, que é o que a gente chama, que eu vou falar o nome, embora seja técnico, para quem quiser pesquisar. Isso não é uma falha, é uma falha estrutural. Deveria ter sido corrigida há muitos anos, mas em razão de todas as dificuldades técnicas, porque há uma alteração de equipamentos, de tudo isso, ela já vem se arrastando há alguns anos. Hoje a implementação da solução está em 20%. E aí até que a gente implemente 100% vai demorar alguns anos. Como a gente não tem como implementar a solução, fizeram um remendo na estrutura. Essa falha se chama CGNAT. O que é o CGNAT? É simplesmente a possibilidade de compartilhamento de um mesmo número IP para até 65 mil pessoas em algumas situações. Então, quando você acha que localizou o IP, você já localizou a pessoa, por trás daquele IP pode haver 65.536 pessoas diferentes. Então é bem preocupante esse aspecto de achar que porque eu tenho IP, eu localizo a pessoa. Então, muito cuidado. A gente, sim, por outros meios, por meio do que a gente vem chamando de OSINT, investigação em dados abertos, em bases de dados abertas, a gente muitas vezes consegue localizar a pessoa, sim. Mas só que o IP por si só não é atualmente suficiente. Bom, então, dito essas questões que são muito preocupantes para que a gente entenda que há uma complexidade nesse mundo novo, é importante a gente considerar que essas questões elas são todas muito novas, tanto para o advogado, quanto para o Ministério Público e também para o juiz eleitoral. A gente vai demorar algum tempo ainda para entendê-las perfeitamente. Então, são muitos os desafios. Bom, dito isso, o seu segundo questionamento, professor Jaime, ele era... Se o juiz eleitoral ele pode tirar o Instagram, o Facebook do ar, se estava hospedado em outro lugar do Brasil, por exemplo, como é que ele faz para retirar esse anúncio? É interessante até que você falar isso, já que está hospedado em outro lugar do Brasil, vamos parar para pensar na situação do poder de polícia. Vamos imaginar que a gente tem aí Salvador e Lauro de Freitas, que são cidades contíguas. Aquele que mora em Lauro de Freitas muitas vezes trabalha e volta em Salvador, e vice-versa. Então imagine que tem uma irregularidade em um portal de notícias de Lauro de Freitas. Eles começaram a divulgar enquetes sobre a eleição de Salvador. A enquete é uma exceção àquela regra que eu disse do artigo 7º da resolução, e a enquete é uma irregularidade que o juiz pode remover pelo poder de polícia,
conforme a resolução 23.600. E aí eu pergunto, professor Jaime, quem vai ter a obrigatoriedade de exercer o poder de polícia? O juiz de Lauro de Freitas, sobre a enquete que fala dos candidatos do município de Salvador, ele é quem vai exercer o poder de polícia, ou é o juiz eleitoral de Salvador que exerce o poder de polícia, mesmo sendo em um blog de Lauro de Freitas? O artigo 8º da resolução, professor, ele vai dizer que nesses casos, sobre a internet, no exercício do poder de polícia, vai ter a atribuição de exercer o poder de polícia o mesmo juízo que julga o registro de candidatura. Então, se o registro de candidatura vai ser julgado pelo juízo de Salvador, é o juízo de Salvador quem tem que exercer o poder de polícia na internet, lá em Lauro de Freitas, e determinar aquela remoção. Ok? Então, esse é um ponto bem, é um vespeiro isso aí, porque muita gente ainda não compreende muito bem, e tem toda aquela questão de competência jurisdicional, exercício administrativo é uma atribuição. Então, a gente não tem todos os institutos lá do processo civil, como litispendência, como prevenção, como tudo isso. Se a gente não tiver essa regra, em tese, qualquer pessoa pode ter a atribuição de exercer esse poder de polícia, qualquer juiz do estado da Bahia ou talvez até do Brasil inteiro, o que geraria uma grande confusão. Então, o ideal é que julgue, que exerça o poder de polícia apenas o juízo que tenha como obrigação julgar o registro. Em qualquer que seja o servidor, tá? Porque imagine, professor Jaime, eu, por exemplo, sou mineiro, mas moro no Rio Grande do Sul. Eu posso muito bem ter um blog daqui que fala sobre a política mineira. E estou prejudicando lá na ponta. Se a gente for usar as regras de competência do 69 e 70 do CPP ou de qualquer outro instituto, as regras da competência elas não resolvem o problema. Porque imagine, se fosse a competência do local do fato, eu estou cometendo ilícito aqui. Será que o juiz daqui vai julgar uma irregularidade que está gerando o resultado lá em Minas? Não, então a melhor opção é o juiz de Minas perceber o resultado nocivo para a campanha de lá, ele determina a remoção da minha página aqui no Rio Grande do Sul. E se não for uma página, mas for, por exemplo, uma placa de publicidade? Ah, e muda tudo, professor, porque o poder de polícia está preso à circunscrição eleitoral. O poder de polícia no mundo real. Então, se é uma placa que está em Lauro de Freitas, falando do candidato à prefeitura de Salvador, o juiz de Lauro de Freitas ele tem o poder dever de remover, de fazer cessar essa irregularidade eleitoral na circunscrição dele, ainda que não seja sobre candidatos dele. Então faz toda a diferença saber se é no mundo clássico ou no mundo digital. No mundo digital, local, julgamento do registro. No mundo clássico, local da circunscrição. O juiz que é a autoridade da circunscrição resolve. Perfeito. Como o nosso tempo já está estourado, eu sei que tem muitas perguntas aí dos nossos amigos, inclusive até de outras temáticas que não são exatamente a propaganda, que é o nosso objeto aqui. Mas eu gostaria que você, já se despedindo, falasse então da propaganda no dia da eleição, a chamada boca de urna. Se existe boca de urna digital, não é? Que é uma questão nova também, que a gente pensa boca de urna só aquela distribuição de panfleto no dia da eleição, que é crime, não você fala sobre isso, mas se existe a boca de urna digital também, e você mandasse um recado final aos seus amigos também, eleitores, já agradecendo muito a sua participação, sua disponibilidade e parabenizando pela excelente exposição. Professor Jaime, é sempre um prazer, conte sempre comigo, você e todo o TRE da Bahia, extensivo aí todos os amigos, os grandes amigos que eu tenho na Bahia. Professor, essa é uma questão muito interessante e tem toda uma história por trás disso. As primeiras resoluções que trataram de propaganda eleitoral na internet, elas datam lá de 1998. Elas já começaram a trazer algumas disposições sobre propaganda na internet. Num primeiro momento, olha que interessante, o próprio TSE, por meio das suas resoluções, ele passou a dizer que é possível fazer propaganda eleitoral na internet, contudo, o artigo 2441 ele tem que ser obedecido, ou seja, nas vésperas do pleito, toda a propaganda que foi colocada na internet tem que ser removida. E aí o TSE acabou aprendendo da pior forma possível que isso era impossível. Uma vez que a gente coloca na internet, a gente não consegue tirar mais. E aí veio a seguinte questão. Depois que eles entenderam não sai mais, a Lei 12.034, lá no seu artigo 7º, disse o seguinte: aquela regra que diz que eu tenho que tirar as propagandas da internet, ela não se aplica, aquela regra que diz que eu tenho que tirar as propagandas eleitorais na véspera do pleito, eu tenho que cessar, ela não se aplica à internet. Lei 12.034 de 2009. O que acontece a partir daí, professor Jaime? Olha que interessante. O que acontece a partir daí é que o artigo 7º dessa lei diz assim: a propaganda eleitoral na internet ela pode continuar mesmo no dia da eleição. Não tem regra quanto ao fim dessa propaganda. E aí, entre 2009
até mais ou menos a lei 13.165, o que aconteceu é que a gente tinha a boca de urna digital. O sujeito estava na fila para esperar para votar e estava recebendo pedido de voto pelo Twitter, Scrap do Orkut na época e todas as plataformas existentes naquele tempo. E aí o legislador, preocupado com isso, conhecedor da possibilidade da boca de urna digital, ele pensou, como é que a gente resolve isso? Aí ele vem com uma solução pouco ortodoxa, porque ele usa um canhão para matar uma formiga, né? Uma bala de canhão. Ele traz uma disposição no artigo 39, parágrafo 5º, lá no inciso 4, que vai dizer que configura crime com multa de 5 a 15 mil reais e com prisão, embora seja um crime de menor potencial ofensivo, mas prisão, aquele que no dia das eleições divulgar qualquer conteúdo de propaganda. E não é só para os candidatos, não, é qualquer pessoa. Então, sua esposa, por exemplo, cidadã, tá lá a Lorena, ela tá no Facebook dela, ela tira uma foto e fala, votei, cumpri com o meu compromisso, votei no meu querido candidato, votem vocês também. Cometeu crime no dia das eleições. Isso é crime no domingo, imagina. E existe um outro verbo, o segundo verbo do 39, parágrafo 5º, inciso 4, é aquele que manter o impulsionamento funcionando, ele também comete crime. O que o 39, parágrafo 5º, inciso 4 diz então? Toda propaganda que eu fiz até o sábado à meia-noite eu posso manter. Mas eu não posso postar nenhuma propaganda nova no domingo de eleição e nem mesmo manter os impulsionamentos contratados sob pena de multa mais a sanção penal. E aí, com Maravilha. isso, já me despedindo. Então, eu quero logo agradecer o convite, dizer que faço isso com muito amor e sei que todos os servidores aí devem estar passando por maus bocados com relação a todas essas regras de propaganda. Então, estou sempre à disposição para ajudar no que for possível. E aqueles que quiserem acompanhar meu trabalho, estou à disposição nas redes sociais, lá pelo prof.alexandre.basile, no Instagram, em todas as redes sociais. É só colocar Prof. Alexandre Basile que vocês me acham por lá. Maravilha, meu amigo Alexandre. Muito obrigado. Foi excelente aqui a sua exposição. Infelizmente, são muitas coisas para a gente falar. O tempo, a gente ficaria horas aqui. Como você falou, né? Você tem cursos aí, inclusive, que você ministra, sobre propaganda, curso de 20 horas de debatendo esse assunto, né? Cursos menores também. Então, vale a pena também conferir a página do professor Basílio no Instagram, onde ele, quem tiver curiosidade aí para conhecer esses cursos, né? Os inscritos também do professor Basílio, as palestras dele. Realmente é um grande colaborador nosso aqui da EG Bahia, do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. É um orgulho para a Justiça Eleitoral brasileira ter um servidor como você. E para mim é um grande orgulho ter você como amigo. Então eu posso dizer para você que foi também uma grande alegria ter esse bate-papo hoje, com essa grande audiência aqui no perfil oficial do TRE Bahia. Gostaria de mais uma vez agradecer ao nosso presidente, desembargador Jataí Júnior, também a Escola Eleitoral, nosso juiz Ávio, que é o nosso diretor, nossos colegas lá da escola também, todos eles, que estão sempre fazendo esse trabalho importante em prol da divulgação do direito eleitoral, todos os colegas do TRE Bahia que estão trabalhando bastante para que a gente tenha uma eleição democrática, segura, no próximo dia 15 de novembro. E a todos que nos acompanharam hoje aqui, eu desejo uma boa eleição, dentro das leis. Eu acho que hoje tivemos lições importantes aqui para, inclusive, não cometermos crimes, né, já que o eleitor é um potencial infrator, como a gente pode observar aí, da legislação de propaganda eleitoral. Então, para a gente não cometer crime, até sem saber, não é? Ouçam os conselhos e as lições do professor Basílio. Então, eu agradeço a todos aqui pela presença. Obrigado também, Tiago, não é? Todos aqui que estão se manifestando. E uma boa noite. Esse projeto continuará, já também a Ascom está realizando o projeto Mídia das Eleições, várias lives que nós já fizemos estão também disponíveis aqui no perfil do TRE Bahia, e o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia continua trabalhando duro nessas eleições para que a gente possa fazer a democracia prevalecer mais uma vez, mesmo diante de todas essas adversidades que nós estamos vivendo. A democracia não pode morrer. Então, muito obrigado a todos. Uma boa noite e até a próxima.